No dia 16 de abril de 1996, nascia eu. E essas são as 25 coisas que eu aprendi em 25 anos. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Quando eu penso nesse versículo, eu lembro que eu sempre fui uma criança meio doida. Minha mãe que o diga. E com 4 para 5 anos, eu amava ficar no balanço. E eu pensava que eu conseguiria alcançar o céu se eu pulasse no ponto mais alto. E então, eu pulava, para ver até onde eu chegava. Eu pulava do balanço sem medo de me machucar. E eu acho que é assim que recebe o reino de Deus como uma criança. Eu preciso entender como a vida é breve para viver com sabedoria. Eu queria muito crescer, ser independente e ter minha casa. Eu sempre sonhei em ser adulta para poder fazer o que eu quisesse. E eu lembro que eu falei para minha tia-avó: Marina, quando a gente é criança parece que a gente nunca vai crescer, né? E ela disse assim para mim: e quando se é crescido quer voltar a ser criança. Eu aprendi que a luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagá-la. Eu comecei a namorar muito cedo e viver muitas mentiras, abusos físicos e psicológicos, manipulações e traições que destroem a autoestima e a autoimagem de qualquer pessoa de forma avassaladora. E durante 12 anos da minha vida fui vítima e também me vitimizei nesses relacionamentos que me assombravam e me perseguiam quase como uma maldição. Mas hoje eu consigo enxergar que, sim, essas situações são muito sombrias. Mas hoje eu sou livre e consigo entender e responder a pergunta: onde Deus estava quando eu passei por isso? Sim, eu consigo ver Jesus em cada situação, não importa o quão sombria for, o quão sombria foi, porque Ele é a própria luz no meio da escuridão. Eu aprendi que Deus escolheu os loucos para confundir os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Sempre fui uma criança intensa, agitada, energética, espontânea e emotiva. E por vários momentos da minha vida, durante o meu crescimento, eu fui repreendida por ser assim. Como se eu fosse um erro, a peça do quebra-cabeça que não se encaixava em nenhum lugar. E eu comecei a ver todas essas características como defeitos da minha personalidade. Porque eu não me encaixava em um padrão comportado e controlado. E foi somente com 24 anos, sim, nesse último ano da minha vida, que eu entendi o porquê eu sou assim. Deus me fez assim e me escolheu para fazer o que só eu posso fazer. E sim, Ele me ama de forma tão especial a esse ponto, assim como Ele ama você e a cada um aqui, de forma individual e especialmente a este ponto. Nesses 25 anos eu aprendi que o amor não é só algo que Deus faz ou expressa, mas o amor é quem Ele é. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é próprio amor. Eu aprendi que se eu tenho o sim de Deus, não importa quantos nãos eu ouça, a promessa dele irá se cumprir na minha vida. Ele não me abandonou, Ele está do meu lado o tempo todo. Deus me disse: eu irei com você e lhe darei vitória. Êxodo 33:14. Eu aprendi que o antídoto contra o medo não é a coragem, é o amor. Porque a coragem não é a ausência de medo. A coragem é uma ação, uma atitude impulsionada por ousadia, que pode sim ser tomada mesmo com medo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Eu aprendi que Deus tem planos de prosperidade e não de desgraça, para me dar um futuro cheio de esperança. Jeremias 29:11. Eu aprendi que eu não preciso me acostumar com o que me faz mal e que eu não devo confundir o amor que tudo sofre e tudo suporta com o amor que tolera o que Deus não planejou para um relacionamento. Quando a Bíblia diz suportar todas as coisas, ela se refere a momentos difíceis, não a abusos. A pessoa que destrói a sua saúde mental não pode ser o amor da sua vida. Eu aprendi que Deus só fará o impossível quando todo o possível já tiver sido feito. E nesse momento, eu preciso aprender a descansar nele. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Êxodo 14:14.
Eu aprendi a me exercitar por amar meu corpo e não por odiá-lo. E quando eu amo, eu cuido e não cobro, nem comparo. Ele é meu corpo e vai continuar sendo meu até o dia que eu morrer. E ele, na verdade, só está sendo fiel ao meu estilo de vida. Então eu devo ser fiel a mim e a honrar meu Criador. Eu aprendi que quando eu me aceito do jeito que eu sou, com as minhas limitações e imperfeições, eu me liberto do peso de precisar que outras pessoas me aceitem. Eu me liberto da culpa de não ser perfeita, porque a perfeição não cabe a mim, cabe a Jesus. Mas ele me disse: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu, Júlia, me alegrarei ainda mais alegremente sobre as minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que eu sofro por Cristo, pois quando eu sou fraca, então é que sou forte. Eu aprendi que cair em si é o melhor tombo que eu pude levar na vida, principalmente quando Jesus me virou de cabeça para baixo e eu descobri que esse é o meu lado certo. Tudo que eu não conseguia entender passou a fazer sentido na minha vida. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu aprendi que se eu consigo deixar que a ansiedade antecipe o sofrimento que ainda não aconteceu, eu também posso mudar essa mentalidade e ser grata pelas coisas que ainda não aconteceram, mas que eu tenho certeza que Deus está trabalhando. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu aprendi que se eu não agradeço pelas coisas que eu tenho, por qual outro motivo eu deveria? Mas Deus me desafiou a ir além e não agradecer somente pelo que eu tenho, mas de agradecer por tudo que Ele já está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Eu aprendi sobre o poder das palavras e o dom de profetizar. A língua tem poder de lançar palavras de vida ou de morte, mas quando alinhada com o coração de Deus, podemos destravar destinos de outras pessoas e de nós mesmos. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Romanos 4:17. Eu aprendi que a vida não começa depois dos 20, 25, 30 ou 40 anos. A vida começa quando eu deixo de ser trouxa. Podemos viver a vida inteira sendo escravos. Escravos de atenção, escravos de reconhecimento, escravos do dinheiro, escravos da opinião dos outros. Não importa a idade, você só passará a verdadeiramente viver depois que for liberto de tudo isso. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Eu aprendi que o próprio Jesus foi chamado de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ai de Jesus se ele se importasse com o que falassem dele, né? Se falaram isso de Jesus, por que é que eu estou realmente me importando com o que os outros vão pensar ou falar de mim? Eu prefiro gastar meu tempo ouvindo o que ele pensa e fala de mim. O resto é resto. Então tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o coração e o pensamento de vocês. Filipenses 4:8. Eu aprendi que eu não devo me medir com a régua de ninguém e nem comparar o palco do outro com os meus bastidores. Todos estão em fases e processos diferentes e todos têm suas respectivas lutas e dificuldades. Ninguém é perfeito. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Gálatas 6:3-5. Eu aprendi que quando o sonho provém de Deus e parece grande demais, quase impossível, não é para me deixar ansiosa e me sentindo insuficiente, mas para me mostrar que é um sonho que eu só vou conseguir realizar se eu estiver com Ele do meu lado, e Ele irá me capacitar.
porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:3. Eu aprendi que o processo de mudança não consiste em focar todo o meu esforço e energia em lutar contra o velho, contra as coisas do passado, mas sim em construir algo novo, em construir o meu futuro. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Filipenses 3:13 e 14. Eu aprendi que a autoestima não é sobre eu acreditar que vão me aplaudir. A autoestima é sobre eu não precisar ser aplaudida para saber meu valor. A minha autoestima não é baseada no que os outros dizem de mim, mas em saber quem Deus me criou para ser. Ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12:3. Eu aprendi que a maioria das vezes que eu acho que Deus está calado é porque a minha Bíblia anda muito fechada. Há sim momentos de silêncios de Deus, mas há muito mais momentos que quem não deixo Ele falar. Eu aprendi que não tem como ouvir a voz de Deus se eu não mutar todas as outras vozes. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46:10. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Eu aprendi que Deus continua sendo Deus mesmo quando as coisas não acontecem como eu imaginei. Deus continua sendo bom, bondoso, misericordioso e amoroso, mesmo nos momentos mais sombrios e desoladores. Às vezes, não conseguir o que eu quero é um tremendo livramento, do qual eu não tenho a capacidade de ver agora. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas na malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu aprendi que eu não devo adiar ou desistir de realizar um sonho que Deus me deu só por causa do tempo que eu vou levar para realizá-lo. O tempo vai passar de qualquer jeito e eu vou querer ter começado antes. Cada sonho que eu deixo para trás por medo é um pedaço do meu futuro que deixa de existir. Então consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. E eu aprendi que os períodos da minha vida que eu mais cresci, que eu mais amadureci, foram os momentos de maior dificuldade da minha vida. Mas que, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria essa Júlia que está fazendo esse vídeo para vocês e nem vivendo tudo que eu estou vivendo hoje. Também nos alegremos em enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E a esperança não nos decepciona, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu seu Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Romanos 5:3-5.